Good morning! Teacher Kelly chegando para mais um English for Travel. E hoje nós vamos fazer check-in. Vamos fazer check-in, estamos no aeroporto. Estamos no aeroporto, aula de número 13. Deixa eu já compartilhar com vocês. Eu aproveito, se você está chegando agora nesse vídeo, se inscreve no canal, vai na aba Playlists, que tem English for Travel. E aí você vai assistir as outras 12 aulas. Ficou com dúvida? Deixa no comentário da aula que eu venho, te explico, ou então eu faço uma aula, gravo um vídeo para explicar para você. Combinado? E hoje, como eu falei, em inglês no aeroporto, como fazer check-in. Como fazer check-in? Let's start. Let's get the ball rolling. Fazendo check-in. Então vamos lá. Cheguei, vou lá no balcão de check-in. Check-in counter. Counter é o balcão. I'd like to check in, please. I'd like to check in, please. I'd like to check in, please. Essa é uma frase que você também vai usar no hotel. I'd like to check in, please. Gostaria de fazer o check-in. I'd like to check in, please. Lembra que eu falo, I'd like, eu gostaria. Então, toda vez que você pedir alguma coisa em inglês, não usa I want. Você usa I'd like. Teacher, mas no meu dia a dia, com a sua família, seus amigos, se você quiser, ok, mas o I want é aquilo eu quero. Eu quero e acabou. Ok? Então, se você quer usar, ok. Mas no dia a dia, com pessoas, tipo trabalho, pessoas que prestam serviço, pessoas que você não tem muita proximidade, I'd like. Ok? Então, guarda essa cartinha aqui, ó, na manga. I'd like. I'd like to check in for my flight. I'd like to check in for my flight. I'd like to check in for my flight. Eu gostaria de fazer o check-in para o meu voo. I'd like. Opa, gente, e agora fica recebendo aqui, não sei se vocês estão vendo. Ok. Tirei a notificação, toda hora aparece uma notificaçãozinha. I'd like to check in for my flight. Eu gostaria de fazer o check-in para o meu voo. I'd like to check in for my flight. Olha as preposições. Prestem atenção sempre nas preposições. Ok? Next. Foi? Por que não estava dando? Thank you. I'm here to check in. I'm here to check in. Você já está ali dizendo para que você está ali e não fala I want, tá vendo? I'm here to check in. Eu estou aqui para fazer o check-in. I'm here to check in. Em inglês eu tenho check-in, né, que vai trabalhar como verbo, e tenho check-in adjetivo, como check-in counter, que é o balcão do check-in, tá? Porque quem já acompanha as aulas vai ver que eu já usei check-in num... Sim, gente, agora eu tô falando português, então eu vou falar check-in, né? É aquilo que eu falo, né? Eu não sou esse tipo de professora que, eu tô falando do check-in. Não, não sou desse tipo. Tá? Se você tá falando português, você vai falar como a gente fala em português, no Brasil. Se você tá falando inglês, ok. Né? Porque parece que é meio snobbish. Sei lá, sorry. Sorry. Here is my passport. Oh, here. Here you are. Here it is. Toda vez que vai entregar, ó, here. Here's my passport. Já que eu vou fazer o check-in. Here's my passport. Aqui está o meu passaporte. Here's my passport. Por que eu sempre falo passaporte? Porque se a gente está falando inglês, a gente parte do princípio que você está fazendo check-in em inglês. Titi, eu estou viajando para a Argentina. Eu não sei como vai falar isso em espanhol, não lembro do meu espanhol. Mas eu falei em inglês. Here's my passport. Se a pessoa falar em espanhol comigo, ou então eu falar, passaporte. Passaporte, nem sei se fala passaporte em espanhol, né? Mas passport. Para não ter chance de errar, porque a gente também pensa nisso, né? Espanhol é parecido com português, aí quando vai ver não quer dizer nada do que a gente quer dizer. Quer dizer, não significa nada do que a gente quer dizer. Então, cuidado com isso também. Here's my passport. Aqui está o meu passaporte. Here's my boarding pass.
Se você já fez o check-in online, você já pode mostrar, ou então mostra o aplicativo. Here's my boarding pass. Here's my boarding pass, porque você vai despachar sua mala, então ele vai olhar o seu cartão de embarque e o seu passaporte. Here's my boarding pass. Boarding pass é o cartão de embarque. Para quem já acompanha, boarding é o embarque, né? Então, here's my boarding pass. Agora vamos falar sobre o voo. What time does boarding start? What time does boarding start? Então, que horas que começa o embarque? Porque você tem que chegar antes para fazer o check-in, né? Você tem que entrar antes. Bem antes do embarque, para que quando o embarque comece, você já esteja ali. Tá? Para não ficar aquela correria, ah, não, mas eu entro na hora que começar o embarque, dá tempo. Vai passar pelo raio-x, vai que você é sorteado para a revista completa, entendeu? Então, não conta com isso. What time does boarding start? What time does the flight leave? São coisas diferentes. Uma é começar o embarque, a hora é a saída do voo. Né? Porque antigamente a gente falava, ah, o voo é 8 horas, então vou chegar lá 10 para as 8. Aí o embarque fecha meia hora antes. Perdi o voo. Né? What time does the flight leave? What time does the flight leave? Que horas o voo parte? Que horas que o avião sai? Né? Que horas que o voo sai? Em português a gente poderia falar dessas formas diferentes. What time does the flight leave? Is the flight on time? Is the flight on time? Isso é importante. Is the flight on time? O voo está no horário? Is the flight on time? Is the flight on time? On time, no horário, pontualmente. Pontualmente. Que ele tá assim, ó, certinho. Has the gate changed? Ou seja, aqui eu tenho com um present perfect, né? Algo que aconteceu. E eu não menciono quando, então eu vou usar o present perfect. Se você tem dúvida como usar o present perfect, aqui no canal tem vários vídeos. Então, se você botar no próprio YouTube, no próprio Google, Kelly My Academy, present perfect, vão aparecer todos os vídeos. Por que todos? Eu tenho 2 vídeos que eu fiz, que foram os primeiros, no tempo de uma aula mesmo, 1 hora de vídeo. E depois eu fui desmembrando por cada uso do present perfect, porque são usos diferentes. Então, são vídeos menores, cada um focado num uso. E aí você traz para sua rotina qual fica melhor para você assistir. E também tem o present perfect para entrevista de emprego, present perfect para experiências de vida. Então, tem o present perfect em outros contextos também. Então, é só colocar que tem ali todas as aulas para você de present perfect. E se ficar com dúvida, é o que eu falo, deixa nos comentários que eu volto e faço outra aula. Logo, logo já vai ter outra. Logo, logo já vai ter outra. Has the gate changed? O portão mudou? Has the gate changed? Has the gate changed? O portão mudou? Has the gate changed? É o que eu falo, tudo muda na entonação, né? Escolhendo o assento. I'd like a window seat. I'd like a window seat. E aí, né, já virou até uma trend, tanto aqui quanto lá fora, que virou, todo mundo não quer dar o assento da janela e tem sempre uma criança, tem sempre uma confusão, sempre viraliza, e é isso. Geralmente a gente compra o assento antes, né? A gente compra o assento antes. Então, essa frase você poderia não usar ela, porque você vai comprar antes, na hora que você está comprando a passagem, mas se por acaso você precisar ligar, ainda tem gente que liga para a central de atendimento da empresa, ou você está na loja, ou na hora do próprio check-in, não marcou, e aí você gostaria e tenta a sorte, né? Será que? Porque geralmente o assento da janela é o que é o primeiro a ser vendido, né? Mas você fala a sua preferência, e de repente você consegue. Então, I'd like a window seat. Eu assento na janela. Quem não gosta da janela, gosta do corredor, para não ter que ficar pulando todo mundo. I'd like an aisle seat. Aisle.
Olha a palavra como está escrita. Aisle. I'd like an aisle seat. An aisle seat, porque eu vou juntar o artigo junto com aisle. I'd like an aisle seat. I'd like an aisle seat. Então, window seat, janela. Aisle seat, corredor. Do you have any seats together? Então, agora você não está viajando sozinho, sozinha. Você está acompanhado, está em casal, está com filho, filha ou amigo. E vocês querem sentar juntos. Do you have any seats together? Do you have any seats together? Você tem assentos juntos? Né? Que aí vai ser janela meio, ou corredor meio, ou quando são de 2 assentos, é a janela e o corredor. Okay? Ou então aqueles internacionais que têm os assentos no meio do avião, pegam os 2 juntos. Okay? Do you have any seats together? Can I change my seat? Você comprou, ou o sistema marcou um assento para você, e você quer tentar mudar. E aí você pergunta, can I change my seat? Can, você pode usar. Você também pode usar could. Could I change my seat? Eu poderia mudar de assento. Ou então, may I change my seat? May I change my seat? Né, eu posso mudar meu assento, mas um pouquinho mais formal? May I change my seat? São as 3 opções que vocês podem usar. Ou então, I'd like to change my seat. Lembra que eu falei que o I'd like é sua cartinha na manga? I'd like to change my seat. Eu gostaria de mudar meu assento. Ok? Is there any extra leg room? Leg room é aquele espaço para colocar a perna que geralmente é debaixo do assento da frente, ou então quando você tem as especiais como executiva, primeira classe, quando você deita assim com a perna, e aí tem aquele leg room, espaço para perna, tá? Is there any extra leg room? Is there any extra leg room? Leg room. Tem espaço, mais espaço para perna? Tipo, eu quero mudar pro, como é que ele fala? É o premium, né? Eu agora já nem lembro, cada empresa bota o nome, é o premium, que você é a econômica premium, né? É o que eu falo, tudo hoje em dia tem premium, show é prêmio, pista prêmio, tô falando português. Avião é econômica prêmio, entendeu? A ideia é fazer com que a gente se sinta importante, entendeu? Então a gente fica um pouquinho diferenciada, mas a gente não tem o dinheiro suficiente para ir lá para executiva ou para primeira classe, então você é premium, né? E aí a gente pergunta se tem, porque se tiver você vai mudar o assento para econômica premium. Is there any extra leg room? Leg room. Bagagem. I'd like to check this bag. I'd like to check this bag. Ou I'd like de novo. Então gostaria de checar essa bagagem, que na verdade a gente usa, eu gostaria de despachar esta mala. Então, esse check aí, quando a gente vai traduzir para a galera que traduz, por isso que eu falo, o problema não é a tradução. O problema é que a gente traduz com o primeiro significado que vem na cabeça. E aí não faz sentido. Tá? Então, esse check aí é quando você vai despachar a bagagem. Você tem o check-in, que você vai fazer o check-in, e o check the bag, também pode usar check-in, é o despachar, é a mala que você vai despachar. Ok? I'd like to check this bag. How many bags can I check? How many bags can I check? Quantas bagagens, quantas malas, não é bagagem, quantas malas eu posso despachar? Eu estou traduzindo errado. Por quê? Baggage, né, o luggage, que é o que a gente mais usa, né? Eles são incontáveis, porque é o coletivo. Então, quando a gente fala dessa parte de quantidade, a gente tende a transferir para bag. E aí as pessoas falam, mas bag não é bolsa? Nesse contexto, ela é mala, mas pode ser a bolsa, aquela estilo bolsa, porque a gente tem a suitcase, vocês já viram, suitcase, essa da imagem azulzinha aqui, ó, é uma suitcase, é a mala de rodinha, ok? Mas geralmente a gente usa bag. Por quê? Se eu vou usar how many, eu não tenho como usar baggage or luggage, porque é incontável.
Então, geralmente, a gente vai falar how many bags, mas não necessariamente é uma bolsa, e sim uma mala, tá? Pode ser bolsa ou pode ser a suitcase, que é a mala de rodinha. How many bags can I check? How many bags can I check? Quantas malas eu posso despachar? Is there a baggage allowance? Is there a baggage allowance? E aí você fala assim, allowance não é mesada? Allowance é mesada, eu aprendi como mesada, mesada de mala. Olha o que eu falei. A gente pega a tradução da primeira coisa que a gente aprendeu e joga. Só que lembra que eu falo da collocation? E quem já está aqui mais tempo sempre fala, palavra, vocabulário é igual criança. Ele tem um comportamento perto de cada pessoa. A criança vai se comportar de uma maneira com a professora, vai se comportar de outra maneira com a mãe, vai se comportar de outra maneira com o amigo, e vai se comportar de outra maneira sozinho. Isso é normal. É normal. A mesma coisa, as palavras. Mesma coisa. Isso vai acontecer. A lá é sozinho mesada. Mas se você botar dentro de um contexto, não é. É o que a gente chama de franquia de bagagem. E o que, que é a franquia de bagagem? É aquilo que é permitido para você despachar quando você compra a passagem. Então, eu comprei a passagem que inclui despachar uma bagagem. Essa é a sua franquia. Você tem direito a uma. Se você despachar duas, você vai pagar a segunda. Ah, eu comprei a passagem mais barata que não dá direito à bagagem. Então, não tem. Então, não tem. Então, baggage allowance não é mesada, e sim franquia de bagagem, no termo aeroportuário. É o franquia de bagagem. É a bagagem que você tem direito a despachar sem pagar nada por isso. Porque já está incluso ou, de repente, você já pagou, mas geralmente a franquia já está inclusa. Ok? Tipo, você comprou econômica não tem, aí tem a premium que tem uma, mas se você vai para a executiva duas, se você é primeira classe, você vai despachar a casa inteira. Eu tô brincando. Mas é mais ou menos isso. Entendeu? Então, is there a baggage allowance? Is there a baggage allowance? E por que essa pergunta é importante? Porque se não tiver franquia de bagagem, você vai despachar bagagem e vai ter que pagar. Não vai pagar? Ok? Is my bag overweight? Is my bag overweight? Acima do peso. E overweight pra gente também. Tá? Quando a gente tá um pouquinho acima do peso, overweight. Ok? Is my bag overweight? Minha mala passou, né? Do peso, da franquia permitida? Ah, você pode despachar uma mala que tem 23 quilos. Sua mala tem 25. Você vai pagar 2 quilos, porque já passou da franquia. Tá vendo que a franquia é isso, é o que você pode despachar. Uma mala de 23 quilos. Aí se despacha uma mala de 30. O excesso, você paga. Por isso que a gente fala excesso de bagagem. Não necessariamente é uma outra mala, mas é um peso acima do permitido. Franquia é tudo que é permitido. Tá? Is this bag carry-on? Is this bag carry-on? Eu tô lendo e não tô botando emoção, né? Is this bag carry-on? Carry-on é que você leva de mão. Carry-on. Você leva de mão. Is this bag carry-on? Então, essa mala é bagagem de mão? Ou então, I have a carry-on bag. I have a carry-on bag. Eu tenho uma bagagem de mão. I have a carry-on bag. How much is the extra baggage fee? How much is the extra baggage fee? E aí esse extra baggage fee é o excesso fee. Falei, só para reforçar, né? Fee é a taxa do excesso de bagagem. How much is the fee? Você pode até falar, how much is the fee? Né? Já que está falando de bagagem, não tem por que ficar falando bagagem, porque já sabe. Né? How much is the extra baggage fee? Esse aqui, se você não está falando de bagagem, mas quer saber quanto é, how much is the extra baggage fee? Quanto custa a taxa de excesso de bagagem? Documentos. Do I need to show my passport? Do I need to show my passport? E aí não é só na hora do check-in, mas tanto na hora
da imigração, na hora de checagem de documento. Na verdade, gente, tá viajando internacionalmente, já vai e mostra o passaporte. Mas se for algum passeio, algo desse tipo, ou tá comprando uma passagem, não sei. Qualquer outro contexto que você precise se identificar, já vai direto com o passaporte. Ok? Do I need to show my passport? Do I need to show my passport? Precisa mostrar meu passaporte? Do I need a visa? Do I need a visa? Preciso de um visto? Vou comprar a passagem ainda. Ah, não sei para onde eu estou indo. Ah, eu estou indo para a Europa pela primeira vez. Não sei, preciso de um visto? Do I need a visa? Do I need a visa? Ok, preciso de um visto. Are these documents okay? Are these documents okay? Are these documents okay? Esses documentos estão corretos? Are these documents okay? Is there anything else you need? Is there anything else you need? Você precisa de mais alguma coisa? Is there anything else you need? Anything else? Mais alguma coisa. Is there anything else you need? Já no embarque. Where is gate 18? Você entrou na sala de embarque, não sabe onde fica o portão. Where is the gate 18? Where is the gate 18? Onde fica o portão 18? How do I get? Uma outra maneira. How do I get to gate 18? How do I get to gate 18? Como é que eu chego no portão 18? How do I get to gate 18? E essa pergunta já funciona para outras coisas. Como é que eu chego no mercado? How do I get to the supermarket? Como é que eu chego no museu? How do I get to the museum? Como é que eu chego no hospital? How do I get to the hospital? Aeroporto. How do I get to the airport? Então, esse how do I get to vai te ajudar em outros contextos também, não só dentro do aeroporto. Is boarding delayed? Is boarding delayed? O embarque está atrasado? Is boarding delayed? Is boarding delayed? Delayed é uma palavra, né? O delay, que ninguém gosta, né? Porque ou o voo está atrasado, né? Ou algo atrasou. Atraso a gente não gosta no aeroporto. Mas ainda é melhor do que cancelado, né? Which terminal is my flight in? Which terminal is my flight in? Então, para aqueles aeroportos... Antigamente, aqui na ilha, né, a gente tinha um embarque no 1, aqui na ilha, aqui no Rio, 1 e 2. Então, aí se perguntava muito, o terminal. Agora, não sei se já voltou a funcionar, mas eu acredito que sim. Mas tem aeroportos que são gigantes, tem 4 terminais, 5 terminais, entendeu? E aí você precisa saber qual você precisa ir. Você pode ir andando, tem uns que tem ônibus, tem uns que tem trem, e aí você vai de trem, entendeu? Which terminal is my flight in? Por que eu tô falando isso, gente? Porque às vezes eu falo assim, mas nossa, mas o que é isso? Mas lá fora é diferente. Então você já tem que ir preparado. Que de repente você vai trocar o terminal. Não é o portão, é o terminal. Você está em um terminal e vai para outro. Ou então você chega num terminal e tem que fazer conexão para outro, né? Porque você está indo para outro voo. Então, which terminal is my flight in? Qual terminal é o meu voo? E essa foi a nossa aula de número 3, inglês no aeroporto, como fazer check-in no aeroporto. Sim, como fazer check-in no aeroporto. E eu espero que você não fique envergonhado, como a gente viu semana passada, para falar em inglês. Espero que você também não tenha medo de falar inglês. Mas amanhã eu vou te mostrar maneiras diferentes para falar que está com medo, porque é a mesma coisa da vergonha. Cada vergonha é diferente. Você tem uma vergonha diferente, um constrangimento, você se sente desconfortável, porque você é tímido. Então, a gente esteve na semana passada. Essa semana, medo. Diferentes maneiras para falar que você está com medo em diferentes contextos. Eu te espero amanhã. Hoje, vamos relembrar. Ontem foi Monday, segunda. Hoje, Tuesday. Amanhã, Wednesday. Wednesday é dia de real English. Inglês real. Aquele inglês do dia a dia, então, que você aprende várias maneiras de falar a mesma coisa. E eu
Te vejo amanhã. E antes, já sabe, né? Curta, comenta, compartilha e volta sempre, porque aqui o canal é para você. É para você e para o seu inglês. Bye bye. See you tomorrow.